Então, queridos, em continuidade, aqui sobre a cerca de Jairo, observe que quem chega da casa de Jairo conhece Jairo. E a forma que chega assusta, porque chega dizendo para Jairo parar de incomodar o mestre e que a sua filha está morta. Imagine a mente de Jairo. Jairo novamente permanece calado. Jairo fala com Cristo, presencia Jesus indo em direção à sua casa, mas presencia também Jesus interrompendo a ida decorrente da situação da mulher do fluxo de sangue. E Jairo permanece calado, confiando no Senhor. Como se não bastasse, a situação piora para Jairo, porque ele ouve alguém que vem da sua casa com o seguinte relato: a sua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Aleluia. E é nessa hora que vemos Jesus pela primeira vez falar com Jairo. Jesus se vira para Jairo e diz: não temas, creia somente e a tua filha vai sarar, a tua filha vai ser salva. Ou seja, não tenha medo. Porque Jesus sabia, queridos, que aquela fala, aquela notícia iria desestruturar Jairo. Por mais que Jairo confiasse no Senhor, por mais que Jairo tivesse apegado a Cristo, Jesus sabia que a notícia de morte iria abalar o mental e o emocional de Jairo. E Jesus fala pela primeira vez com Jairo, dizendo, está no verso 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Conhecemos o final da história. Jesus entra na casa de Jairo e só permite adentrar ali da multidão que vinha caminhando Pedro, Tiago, João, Jairo e a esposa de Jairo. E aqui também eu entendo que haverá momentos delicados em nossas vidas em que Jesus vai fazer uma separação. Jesus não vai permitir que todo mundo presencie o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Haverá pessoas que Deus vai permitir, vai selecionar. Então não estranhe quando acontecer as separações do Senhor, porque nem todo mundo está preparado para presenciar e usufruir do que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida, e na sua família e através da sua família. Então observe que a atitude de Jairo se prostrar nos chama atenção. Primeiro porque a multidão está esperando Jesus. Uma multidão não quer a presença de Jesus, quer as pessoas de Gadara, e a multidão que espera Jesus somente espera. Não toma atitude. Trazendo para os dias de hoje, podemos ver muitas pessoas, entre aspas, seguindo a Cristo, em que não vemos nada acontecer. Eu não estou dizendo que nós temos que se destacar, não é isso. Mas a atitude de Jairo e da mulher do fluxo de sangue me chama a atenção. No que, evangelista? Os dois se prostam. Os dois se prostam. Jairo fala uma única vez, quando ele relata a sua situação, em que está aflito com a sua filha. A mulher do fluxo de sangue fala com Cristo e depois se cala. Então observe que a confiança em Jesus, em que eles contam a situação diretamente para Cristo. Jairo não poderia pedir para alguém dos seus liderados, seja um soldado, seja alguém da sua corte, do seu convívio, para dar essa notícia a Cristo, em que sua filha estava enferma? Poderia. Jairo poderia que alguém fosse lá pedir ajuda a Jesus. Mas Jairo foi diretamente com Cristo. A mulher do fluxo de sangue, ela poderia chamar alguém que estava ali ao seu redor e que relatasse a sua situação perante a Jesus.
mas ela mesma tocou na orla da vestimenta de Cristo. Sabe o que eu entendo com isso? Que muitas das vezes nós estamos relatando a nossa vida, a nossa petição, para quem não pode resolver, em que a primeira pessoa que tem que ouvir é Cristo, é o Senhor. E quando nós contarmos ou clamarmos ao Senhor, confiarmos no seu poder, confiarmos na sua intervenção e confiarmos que Ele cuida de nós. Porque Jairo conta para Jesus, e nós podemos acompanhar todo o texto de Lucas, em que Jairo não vai falar mais nada. A única vez que Jairo fala é quando ele se prostra a Jesus e relata a sua situação e da sua filha. E eu quero te dizer, o que falta muitas das vezes para essa geração é confiar no Senhor. Primeiramente, contar para Ele, contar para quem tem poder de resolver, contar para quem morreu na cruz do Calvário. Evangelista, então você quer dizer que eu não posso conversar com o meu pastor, com o meu líder, com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho? Pode. Pode conversar com o melhor amigo? Pode. Com aquele irmão, aquela irmã que eu confio? Pode sim. Mas a primeira pessoa que tem que saber do meu problema e do seu problema é o Senhor. Ele tem que ser a primícia. Ele é que pode resolver. E vai ter situações que nós vamos contar para o Senhor. E Ele não vai permitir que mais ninguém saiba. Ele não vai permitir que mais ninguém saiba. Então observe que o se prostrar é algo que chama atenção. Uma multidão espera Jesus. Uma multidão aperta Jesus. Mas não vemos nada acontecer. E vimos um homem conhecedor da lei, abrindo mão do seu status de liderança, de autoridade, quem sabe até se expondo e correndo risco de vida. Porque Jesus não era bem visto por todos. Jesus era visto muitas das vezes pelos principais da sinagoga como agitador, como alguém que fazia barulho e até por um herege. Poucos reconheciam que ele era um Cristo. Mas Jairo, conhecedor da lei e praticante, abriu mão do seu estado de liderança, rompeu a religiosidade e se prostrou aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, também como Jairo, que tinha condições financeiras, e que o texto diz que por 12 anos ela gastou muito procurando em médicos e de várias formas receber cura, mas sem êxito. E quando ela tem a oportunidade de estar com Cristo, olha a fé dessa mulher: se tão somente eu tocar na orla da sua vestimenta, eu serei curada. E assim aconteceu. Novamente uma multidão aperta Jesus, mas não consegue extrair de Jesus nada. O cuidado que temos que ter em meio à multidão. Podemos estar sim uma multidão em que está seguindo a Jesus, em que está servindo a Jesus, mas será que estamos caminhando sem foco, como essa multidão que apertava o Mestre, que esperou Jesus voltar de Gadara, e muitos não tiveram êxito nas suas petições, na sua saúde, na sua finança, na área que for. E vimos aqui no texto que nós lemos, Jairo se prostrar e a mulher do fluxo de sangue se prostrar. Eu te convido com essa palavra a nos prostrarmos mais no Senhor, a nos desligarmos mais da religiosidade e de termos relacionamento com Cristo, relacionamento verdadeiro. E a segunda coisa, o cuidado que nós temos que ter com quem nós contamos as nossas petições, com quem nós relatamos a nossa vida. E muitas das vezes Jesus, que é quem pode resolver, tem sido a última pessoa a ouvir o meu e o seu problema. Mesmo Ele sabendo, sendo onisciente, onipresente, que venhamos confiar mais no Senhor e nos relacionar mais com Ele. Que essa palavra traga reflexão, traga cura e libertação para nossas vidas. Porque se Jesus vê que estamos verdadeiramente se prostrando a Ele e confiando nele, Ele vai trazer cura. Aonde tiver morte, Ele vai fazer a vida brotar. Que Deus abençoe e que essa palavra te visite em nome de Jesus.